Nos acompanhado, turma boa. Hoje, chegando em casa, alguns me escreveram assim: pastor, estou vendo o sermão a segunda vez. Falei, gente, como é que deu tempo? Eu saí lá da igreja, fui fazer compra, eu cheguei em casa, já está vendo pela segunda vez. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu faço assim, é porque Deus falou muito ao meu coração. Tem alguns sermões que eu vejo de alguns pregadores e eu guardo no YouTube lá, salvando na minha pasta. Eu já vi mais de 20 vezes. E toda vez que eu escuto, que eu vejo, as lágrimas vêm nos meus olhos, alimenta minha alma, eu anoto mais alguma coisa. Você possa fazer isso também no nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é boa para ser meditada. E meditar é você ruminar, é você ver, rever, anotar, e ser bênção na sua vida, e aí começar a semear na vida dos outros. Então não guarde o que Deus tem te dado. Aquilo que é bom para você, enquanto está sendo ministrada a palavra, vou te dar uma dica. Anota algumas frases que impactou seu coração. Ainda mais agora que está sendo gravado, não tem problema você perder. O pastor está pregando, eu perdi porque eu fui anotar, não tem problema não. Depois você volta lá e escreve mais uma. Ora, posta essa frase, não precisa colocar nome de ninguém não. Posta essa frase no WhatsApp para as pessoas. Falou, eu ouvi uma mensagem essa semana que abençoou muito minha vida, eu quero abençoar a sua. Gente, mais importante do que aparecer o nome de alguém é pessoas serem transformadas por aquilo que está transformando a nossa vida. Amém? Eu aprendi isso com um pastorzão. Eu falei assim, pastor, quando eu fui abençoado demais com o sermão do senhor, eu posso assim pregar e citar que foi o senhor que falou e tal. Meu filho, sermão é Deus que dá, que ilumina a nossa alma, que sopra no nosso coração. Prega como se fosse seu. Fala o seu coração, é seu. Prega. Preocupa com isso não. O importante é vidas serem salvas. Amém? Porque tem gente aí na internet que fica até cobrando direitos autorais com raiva. Gente, direitos autorais é daquele que sopra nos nossos corações no nome de Jesus. É assim que eu creio. Como diz Paulo em Filipenses 2, 14 e 15, e se você pensais de outro modo, isso também Deus vos esclarecerá no tempo dele, cada um que tem a sua fé, que tem para ti. Então, você fica com a sua e respeita a minha, no nome de Jesus, e posta no nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado a essa equipe aí, essa turma que tem trabalhado, que tem melhorado. Estava conversando com a turma, ele falou assim, pastor, o som ficou de tão boa qualidade, que agora está aparecendo os erros tudo aí, até o sopro da respiração, aparece tudo. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus dando visão de águia para a nossa igreja, para o conselho, para a equipe diaconal. O pessoal do louvor tem ensaiado cada vez mais, procurado aquelas adorações que falam o nosso coração com respeito das grandezas de Deus. A turma que leva aí as cestas básicas, até o pessoal que está aflito, tanto da SAF quanto da junta diaconal. Louvado seja o nome do Senhor. Só gratidão pelo muito que Deus tem feito em nós e através de nós. Meu sonho é que a nossa igreja cresça cada vez mais em bondade e em generosidade, que cada vez mais aumente as equipes, que a gente tenha tanta equipe que não tem nem jeito de falar o nome, junta diaconal e SAF. Falou, gente, a turma, as mais de 100 equipes que tem aqui na igreja, que estão distribuindo, que estão socorrendo, que estão chegando, esse é o meu sonho particular, eu oro por isso, uma igreja que consegue perceber o que Deus percebe na cidade, que consegue socorrer aqueles que Deus quer que a gente toque, com generosidade, com amor, com oração. E quando a gente focar nisso, amados, vai ser tanto trabalho que nós vamos esquecer os problemas. Os problemas não vai dar conta. Nós vamos deixar para lá e vamos continuar focando na generosidade do nosso bondoso Deus. E que Deus multiplique a sua sementeira aí, a sua generosidade, a alegria do seu coração, aumente sua fé e continue semeando, hein? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 6, queria compartilhar uma mensagem que Deus falou no meu coração há alguns anos atrás, e de lá para cá tem aquecido meu coração com esses versículos, e realinhado a minha vida, a vida do Senhor. E eu tenho procurado e orado a Deus, e eu falei, meu Deus, eu preciso viver desse jeito, de uma maneira que, no final da minha vida, quando o Senhor me retirar,
se alguém for me resumir em uma frase, que chegue perto dessa frase, desse versículo aí de Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meu Deus. Vamos ler de novo? Se a sua vida hoje fosse resumida em uma frase, como seria? Essa é a pergunta que incomoda minha alma, que eu faço para mim, quando eu olho esse texto. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E esse verbo aqui é o mesmo verbo usado para Enoque, que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E quando você vai olhar, não existe uma tradução perfeita para o nosso português, porque esse verbo é um verbo reflexivo. Tanto Noé andava com Deus, como Deus andava com Noé. Essa é a expressão exata do texto, que não existe essa tradução no português. Eles se andavam. Se fosse traduzir, um homem que andou com Deus, aonde? Numa geração pervertida. Uma geração do planeta, naquela época o planeta inteiro entrou num caos, um tal caos, que não foi só uma pandemia que foi nas nações. Foi o próprio Deus que decidiu mandar as águas e levar todo mundo, exceto 8 pessoas. É baseado nesse texto que a gente vai andar hoje diante de Deus, mas eu queria orar para a gente continuar nessa conversa boa, preciosa, para a gente desmentir do nosso coração e da nossa mente um monte de coisa que vem carregando durante anos, para que a gente possa acordar para o novo de Deus no meio das crises. Um homem que andava com Deus num mundo sem Deus. Um homem que andou com Deus num mundo sem Deus. Como é isso? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me humilho diante do Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Mais uma vez, toma minha mente, meu coração, toma os meus lábios, põe fogo no meu coração. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. E que o Senhor aqueça o coração do Teu povo, nos desperte para o Senhor. Que possamos, com esses poucos dias, meses e talvez alguns anos que restam, para que venha a volta do noivo, que possamos focar na linda história que o Senhor pode escrever através das nossas vidas. Redirecione o nosso caminho, ó Pai, baseado na Tua palavra, que é a verdade e que não vai passar. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Noé andava com Deus. Esse é um contexto que Jesus narra em Mateus, lá no capítulo 24, quando eles estão saindo do templo. Nós já pregamos sobre isso, mas só refrescando a sua memória. E então os discípulos começam a elogiar a beleza do templo de Salomão, o templo ali, a glória do segundo templo. E aí Jesus fala assim: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser destruído. E aí no caminhar da porta do templo ao Monte das Oliveiras, algo aconteceu entre os discípulos, que quando chega lá no monte, eles perguntam assim: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? E então ele começa a dizer as coisas dos últimos dias. E o detalhe que em Mateus 24, a partir do versículo 37, é um contexto. Ele está falando num contexto de como você discernir os tempos. E ele não dá a exatidão, mas ele dá o tempo em que a volta do noivo acontece. Quando ele fala sobre a figueira, aquela que nós pregamos hoje de manhã,
Então, aí, acima do versículo 37, ele está falando a parábola da figueira. E na parábola da figueira, se vocês sabem discernir quando é que vem o verão, pelos frutos da figueira e tudo, observai, porque quando essas coisas estiverem acontecendo, está próximo a vinda do Filho do Homem. E aí ele fala no versículo 37 e em diante, de 37 a 39, porque esses dias, esses últimos dias, serão como os dias de Noé. E então o texto fala algumas coisas simples, que é comum a todos os povos. Porque nos tempos de Noé, eles casavam, eles davam em casamento, eles iam nas festas. E não repararam quando vem a água do dilúvio e então veio o fim. Assim também será nos últimos dias. Então Jesus aqui não está jogando praga, Jesus aqui não está fazendo uma pregação, falando que pode ser que aconteça. Você tem que reconhecer que Jesus é o Senhor de todas as coisas, como Ele mesmo diz em Apocalipse 21:6, está tudo feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está aqui dando um diagnóstico daquilo que será, não é que pode ser. Deus nunca vai ser pego de surpresa, nunca foi e nunca vai ser. Então, assim como foi nos dias de Noé, ele diz, nesses últimos dias serão do mesmo jeito. Uma turma que está, a turma do auê, a turma da festa, a turma do hedonismo está aqui. Olha, eu não quero nem saber, eu vou viver minha vida e eu vou fazer o que me dá prazer, porque eu quero é ser feliz. O que é isso? É a teologia do hedonismo. Daqueles que pregam que a vida só vale a pena ser vivida se tiver prazer. E é nisso que o meu Deus está. E ainda põe até o Deus Todo-Poderoso no meio dessa bagunça toda e fala assim, porque o meu pai, você acha que um pai quer que um filho faz coisa que deixa ele triste? Quando o pai ama o filho, gosta que ele viva feliz. Não entende nada das Escrituras, não entende nada da palavra de Deus, porque se a gente for medir prazer e amor de Deus com prazer e alegria e com bens materiais, então, como diz John Piper, já dizia, ele odiou a Paulo, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi aquele que perdeu tudo e apanhou demais. Mas voltando no contexto, esse é o contexto dos últimos dias, o contexto de Noé. O contexto de Noé não é só casamento, festa. O contexto de Noé é um povo imundo, um povo pecador, um povo cego das coisas, um povo ímpio, um povo que não teme a Deus, um povo que é maledicente, um povo que zomba de Deus e do povo de Deus. Naquela época, tadinho de Noé, era só ele, de todas as nações, mas permaneceu firme. Se você olhar em Romanos, no capítulo 1, você vai ver que Paulo começa a dizer dessa geração dos últimos dias, que Jesus falou que essa geração seria como nos dias de Noé. Essa geração é identificada não por uma geração de 100 anos, porque cronologicamente uma geração, ela dura 100 anos, até 100 anos. Mas aqui é a cronologia de Deus, não é o cronos do homem, é o kairós de Deus. E no kairós de Deus, em Atos capítulo 2, quando Pedro fala que a profecia de Joel 2,28 era para realizar, e estava se cumprindo na geração dos últimos dias, e Joel falou que nos últimos dias o Espírito de Deus ia se derramar sobre toda a carne. Ali de Atos dos Apóstolos para cá, nós já estamos vivendo a geração dos últimos dias. Ela não tem 100 anos, ela já está no ano 2020 depois de Cristo. É a geração dos últimos dias. João vai mais adiante e no capítulo 1 de João, no capítulo 2, no versículo 18, João fala que não é só a última geração, essa é a geração da última hora. Nós já estamos na última hora. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Então, nessa geração, nós temos que olhar o contexto dessa geração. O contexto que está descrito dessa geração está lá em Romanos, no capítulo 1. E a gente trava nos primeiros versículos e não observa os últimos versículos que Deus, através de Paulo, identifica as maldições que Deus deixou sobre essa geração, por não amar a Ele acima de todas as coisas, por não reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e não reconhecer o senhorio dEle.
Amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque essa geração, que é a nossa, esqueceu essas coisas. A nossa geração de Atos dos Apóstolos para cá, ela recebe 3 maldições. Está em Romanos no capítulo 1. A primeira maldição está registrada no versículo 24, que diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo. Segunda maldição está no versículo 26, que diz: por causa disso Deus os entregou às paixões infames. Não confunda imundícias, Deus entregou os homens às suas imundícias e os seus desejos excessivos, que é concupiscências, é desejo excessivo dos olhos. Não confunda com paixões infames. São 2 coisas totalmente diferentes, embora as duas se entrelaçam e andam muito bem juntas de mão dada. Falou, Deus entregou essa geração a essas coisas, e a gente para aqui. A gente só para nesses 2 e cega os olhos, porque aqui ele continua a terceira maldição. Em versículo 28 fala: e por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E ele começa a dizer: para praticarem coisas inconvenientes. Presta atenção na lista, porque você só fica na primeira lista lá das outras 2 maldições. E não presta atenção na lista que está aqui: cheios de toda injustiça, cheios de malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo fofoqueiros, difamadores. É o fofoqueiro, aquela turma que sai falando da vida dos outros, não tem nada para falar, fica procurando problema da vida dos outros para contar para o outro. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, existe 2 tipos de grupo aí: a turma que anda fazendo isso e a turma que anda passando a mão na cabeça da turma que faz isso. Essa é a nossa geração. Esse é o contexto que Jesus falou assim: os últimos dias será como nos dias de Noé. Uma turma que Deus tem ojeriza. E se Deus, pela sua graça, não tivesse aberto os nossos olhos, essa era a nossa turma. Nós estaríamos aqui, se é que não tem uma turma que está dentro da igreja e está desse jeito. E para a turma que está dentro da igreja e está com essas práticas que está aqui nesse texto de Romanos 1, eu quero te dizer essa noite, irmão, você vai até desligar lá e for mudar de canal. Você tem que nascer de novo, você não é convertido não. Porque conversão é mudança de direção. Não é só passar para a religião dos crentes, se tornar presbiteriano e saber 5 pontos de João Calvino, não. Ser convertido é andar na luz. Ser convertido é matar esse velho homem. É essa lista que está aqui. Pastor, o senhor não faz nenhuma dessas coisas, não, irmão? Eu mato isso todo dia. E quando eu percebo que ressuscitou esse miserável, eu mato de novo. Paulo falou: fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. E aquele fazer, pois morrer, em Colossenses 3, no versículo 5, Paulo está falando que aquele verbo, ele tem um começo, mas ele não tem fim. Uma vez que começou a matar, tem que matar todo dia. E a gente esquece disso, é onde a gente cai, é onde a gente tem visto muita queda de líderes, é porque esquecem com o passar do tempo, pregam tanto sobre Deus, que esquece de viver Deus, que esquece que o vaso é de barro e a glória é de Deus. É Deus quem move através de nós, não somos nós. E se não vigiarmos, mesmo pregando na unção, mesmo fazendo o povo chorar, mesmo convertendo, porque é o Espírito de Deus que converte, você lança a semente, mas é o Espírito de Deus que convence. E então a gente não vigia, caiu, porque a carne é fraca, o Espírito já está pronto. Foi Jesus quem disse: vigiai, pois, e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E quando é que essa carne muda? Quando Jesus voltar, porque Ele já preparou um corpo incorruptível. Até lá, irmão, nós vamos convivendo com essa luta de vigiar. Mas eu não estou falando de vigiar e de matar. Eu estou falando aquele que nada de braçada no meio do pecado, que gosta e fala assim, não, que é isso? Eu não sou salvo pelo que eu faço, não. Eu sou salvo pela graça. É verdade, meia verdade que você contou. A outra parte que você está vivendo é 100% mentira. Porque nós somos salvos pela graça, mas o que a gente faz indica em qual lugar que nós estamos, qual árvore que você pertence. A árvore boa, ela dá bons frutos. Foi Jesus quem disse isso, não foi nenhum pastor, está escrito. Então esse é um tempo ruim, é um tempo de uma geração decadente, é um tempo de uma geração pervertida, é um tempo que a cultura é demoníaca e perversão, voltada somente para o prazer e para o dinheiro, pessoas que acordam de madrugada e dormem muito tarde, porque elas sonham em ser os mais ricos da cidade, disputando com o outro quem é o que tem mais dinheiro. E se ela parasse hoje de fazer isso e tentasse gastar o dinheiro que ela já acumulou, talvez ela nem conseguiria gastar, mas só fica atrás dessas coisas. E o que é pior, que eu vejo cristãos parando para ver esse tipo de gente, para aprender esse tipo de coisa. E Jesus já disse para nós que cremos em Deus, para a gente observar e para juntar tesouros nos céus, não aqui. Aqui a gente tem que ter o suficiente. Se tiver com o que vestir, com o que comer, esteja contente, contentai-vos com o vosso soldo, a palavra de Deus diz. E a gente tem andado desesperado como essa turma, porque essa turma só tem isso aqui. Nós cremos que temos não uma casa, La Casa digital, mas a La Casa celestial. Entendeu o trocadilho? Quem está vendo e acompanhando isso aí, entendeu o que eu estou falando. Nós não temos uma La Casa digital, nós temos uma La Casa celestial. Não é só milhões no banco, é ruas de ouro. Oh meu Deus, cai a ficha, irmão, vira a chave, sai desse negócio, para desse desespero. Abraça mais seu filho, anda mais com sua esposa, celebra mais a vida, come uma refeição bem comida, dorme um pouco mais, celebra mais, porque isso aqui é só passagem, no nome de Jesus. Mas essa geração vive no meio de uma geração pervertida, maledicente, uma geração homicida, uma geração que desobedece aos pais, uma geração que não respeita ninguém. E aí a gente entra em desespero assim, não tem mais jeito. Olha, esses jovens não tem mais jeito. Olha, esses meninos não tem mais jeito. Ô irmão, eu quero te falar essa noite, isso é uma grande mentira do diabo, colocando no seu coração que é pastor, que é presbítero, que é filho, que é pai, que é mãe. Isso é mentira do diabo, porque a Bíblia me diz que tem jeito, porque Noé estava vivendo numa geração corrupta, e foi achado entre a geração, e a história de Noé é assim, era um homem íntegro e reto, um homem que andava com Deus. Numa geração doida dessa. Se nós estamos vivendo numa geração igual essa, e a gente acha que não tem jeito, eu quero te apontar para um homem que viveu numa geração dessa, e ele não tinha nenhum pastor, ele não tinha nenhuma igreja, ele não tinha nenhuma live para assistir, mas ele andava com Deus e isso bastava para ele. Um homem que andava com Deus, um homem que anda com Deus, nós precisamos aprender alguns princípios desse homem. Eu vou te dar só alguns, mas medita nessa história, lê de novo, Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8, lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, pede a Deus para cravar a eternidade de Deus que estava ali em Noé na sua vida. Alguns princípios que esse homem fez, que Deus decidiu andar com ele, falou, esse homem aí eu vou salvar. E por causa dele, a família dele. Por causa dele. Porque não cita nada que a família dele era. A não ser depois que ele proferiu uma bênção sobre os filhos. Mas até ali, a conversa da aliança era com ele. E por causa dele, seus familiares foram abençoados. Um homem que anda com Deus, num mundo sem Deus. Primeira coisa que você precisa guardar. É um homem que observa o O ao quadrado. Isso aí é para você gravar o que é. O O ao quadrado. Ele fazia duas coisas. Ele ouvia a Deus e ele obedecia a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Olha lá
Abra sua Bíblia e lê comigo. Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, consoante. Olha, risca esse versículo aí, não é riscar de jogar fora não, é de sublinhar para marcar na sua Bíblia. Colore ele aí. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Tudo. Mas uma pessoa para andar no meio dessa geração imunda, no meio de uma geração sem Deus, e ser um homem de Deus e andar com Deus, ele precisa voltar para as Escrituras e fazer o que as Escrituras falam. É em tudo, não é em qualquer ou só alguma coisa. Nós precisamos voltar para a palavra. Tem como sim a gente andar no meio dessa geração e ser diferente. Tem como jovem ser puro no seu caminho. É Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E Salmo 119 responde no 9: observando segundo a tua palavra. É a palavra. A geração desses jovens que estão perdidos, que estão dentro da igreja e perdidos, que estão dentro da igreja vivendo uma vida mundana, de sexo antes do casamento, de namoro, de ceguinho de Jericó, desse montoeiro de coisa, dentro da igreja está assim, e os pastores não falam nada, os presbíteros deixam passar, os diáconos nem aí, as vó então, tem mãe, aqui eu não sei porque eu cheguei agora, mas tem mãe, às vezes esposa de oficial, isso foi uma confissão que minha sogra, muitos anos atrás, teve de uma mulher, de um oficial de igreja, longe, no outro estado, glória a Deus, bem longe de nós, mas deve ter perto também, que dava camisinha para a filha dela, quando ela saísse para namorar, para não engravidar. Isso é demoníaco, irmão, isso não é de Deus não. Isso não é a palavra de Deus, não é a palavra de mulher, de oficial, palavra de mulher de igreja, para dar para os jovens na igreja, não. Os jovens têm que manter puro, os jovens têm que casar virgem, tem que observar a palavra, se arrepender diante de Deus. A gente tem trazido o mundo para dentro da igreja. Está na hora de a gente limpar, irmãos, porque Jesus está à porta. E o noivo não vai aceitar essa noiva toda suja. Porque veio outra palavra aqui, mas não quis falar não. Uma noiva imunda. Deus vai esperar uma noiva limpa, ornamentada e cheia de óleo. Porque as que não tiver óleo pode estar limpa. Não vai entrar não. Porque é o contexto de Lucas 24, de Mateus 24, que a gente começou a falar aqui. Se você adiantar e chegar no 25, os primeiros versículos aí, os 13 primeiros, você vai ver essa história das virgens. Nós precisamos mudar, amados. O jovem tem como guardar puro o caminho, e é observando a palavra de Deus, o observar de guardar no coração, porque o texto de Salmo 119 continua no 9, no 10 e no 11. E no 11 ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se não guardar no coração, peca. E se você tem pecado exacerbadamente, não é um acidente na sua vida, não aconteceu, todo dia, toda semana você marca. Tem casais dentro da igreja, aqui eu não sei porque eu cheguei agora, mas nas igrejas que eu passei por aí, tinha casais que assistiam o culto, o pastor pregando, às vezes até bravo como eu, e o sem vergonha já marcando um motel para depois do culto. Oficial de igreja, da ceia, aqui não, eu não sei, porque se eu ficar sabendo, ou vocês ficam comigo ou vocês ficam com o oficial, porque ou muda de vida ou muda de nome. Mas em igreja por aí, dá a ceia e vai em casa, troca de roupa e vai trair a mulher em motel. Pelo amor de Deus, que igreja é essa? E ainda dizendo que é da igreja tal, fulano de tal, porque a nossa igreja, tão vergonha na cara, irmão. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser de Deus de verdade, para viver num mundo desse mundo sem Deus. Sendo um homem de Deus, nós precisamos voltar a obedecer a palavra de Deus, ouvir o que Deus fala e obedecer em tudo, custe o que nos custar. E às vezes vai nos custar muitas vezes humilhação, porque nós já erramos, já destrambelhamos o negócio todo, e agora o Espírito de Deus está nos convencendo, nos corrigindo, porque Deus corrige e disciplina o filho que ama. Aleluia.
Você está apanhando hoje aí, irmão? Então você dá um glória a Deus aí, e não é presbiteriano não, mas está na Bíblia. Aleluia. Se está na Bíblia, eu posso. Você dá um glória a Deus aí e fala: Deus me ama, Deus se importa comigo. Eu estou doendo porque Deus me escolheu. Porque o filho que Deus escolheu, ele bate. Ele corrige e fala: aqui, meu filho, é aqui, ó. Se não quiser vir, a varada come. Mas ele pega. A Bíblia diz, esse versículo não veio aqui na memória, que às vezes na memória não vem tudo, não. Todo mundo acha que eu sei tudo. Mas tem um versículo que Deus fala assim: eu te coloquei o anzol no nariz e vou te puxar para a minha presença. Esse é o filho que ele ama. Vai chegar aonde Deus quer, e não aonde ele acha que quer e que Deus vai abençoar. Não tem isso não. Nós precisamos voltar às Escrituras. Não tem como viver e andar com Deus se nós não praticarmos o que a gente ouviu. Pensa, Noé ouviu para construir um negócio que ele nunca sabia o que era. Ele não tinha visto na televisão, ele não tinha visto Titanic, ele não tinha visto nada, o que afundava e nem o que flutuava. É o primeiro barco do mundo registrado na história. Pensa, o primeiro, e Deus falou com ele. Aqui o texto não fala se deu a planta, ou se foi falando, põe essa, como é que é. Mas o texto fala que ele andava com Deus. E se ele andava com Deus, Deus o instruía em tudo. Por várias vezes você vai ver que ele fez tudo o que Deus ordenou. Então houve uma ordem. Deus deu instruções. Onde você vai olhar isso? Você vai ver isso lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Creio eu que no versículo 7, que pela fé, Noé, ele obedeceu. Eu mudei o nome de Noé aqui alguma hora? Porque na minha cabeça está vindo Abraão o tempo todo aqui. Mas eu estou lutando com Abraão. Hoje eu quero pregar sobre Noé. Hebreus capítulo 11, creio eu que versículo 7, que fala que pela fé Noé ouviu toda a instrução de Deus e obedeceu e construiu um negócio que chamava de barco. Ainda botou um monte de animal pesado. Pensa, primeiro que não sabe se aqui tem vai flutuar, o peso das madeiras. Segundo, tinha casal, podia ser filhote, mas filhote de elefante, meu filho, pesa muito. Filhote de rinoceronte, filhote de hipopótamo. Vai fazendo as contas dos cálculos aí. Ai, pois será que esse negócio, a água vai vir, esse trem vai flutuar? Não tinha visto, ele não sabia. Aliás, ele não tinha feito curso de engenharia em lugar nenhum, mas ele tinha Deus. Ele andava com Deus. E o povo zombando dele. Construiu um negócio, diz que é barco, diz que é para flutuar na água, e no deserto, onde não tem nem mar. Gente, tem muita coisa que Deus fala no nosso coração, que as pessoas não têm como medir, porque a sua história de fé é com Deus. Por isso que em Romanos, fala, lá pelo capítulo 11, se eu não me engano, que aquele que tem a fé, que tenha para ti. Depois, se alguém quiser esse versículo, me manda, que eu anotei ele depois, mas eu não decorei o endereço, eu te passo. A fé que a gente tem, a gente precisa aprender. Foi Deus que nos deu. E Ele não dá na mesma medida para todos os homens. Tem gente que tem fé de andar sobre as águas, e isso aí, pelos cálculos, é menos de 1%. A cada 11 discípulos, 12 discípulos, um anda na água. Entendeu? Tem gente que tem fé que multiplica pães. Tem gente que tem fé de repetir os milagres de Jesus. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Agora tem gente que tem fé, e a grande maioria, de Tomé, que tem que tocar para ver. Toca, Tomé. Toca aqui na minha mão. Cada um tem a sua. Então nós não temos como mudar o coração das pessoas nisso, porque Deus é quem dá. Noé tinha uma fé que foi contra a natureza daquela época, contra a ciência daquela época, contra a teologia daquela época. Mas ele tinha a voz de Deus e ele andava com Deus. Ele aprendeu a ouvir a Deus e a obedecer, e isso lhe bastou. Amém? Segunda coisa que Noé fez: Noé era um homem que perseverava nas ordenanças de Deus. Gênesis 7, 5 e 6, Gênesis capítulo 7, 5 e 6 diz: e tudo fez Noé
segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Há uma discussão joia entre os teólogos, os doutores aí, pesquisando, porque não tem a data exata, quantos anos que Noé gastou para construir essa arca, mas uns falam que foi 100, outros falam que 150, outros já começam a brigar e falam que nunca foi 150, e outros falam que, pelo que os filhos já eram nascidos, então o último filho nasceu, pelo cálculo, é no mínimo 50 anos que ele gastou para construir essa arca, e pode ter durado até 100 anos, mas foi muito tempo. Muito tempo. Pensa, eu estou com 49. Ainda não devia ter nem metade da arca construída ainda. De 50 a 100 anos, perseverando em cima de uma palavra que só ele ouviu, ninguém mais ouviu. Tem palavras que Deus ministra no seu coração, que só você vai ouvir. Obedeça. Não, mas ninguém faz assim. Se você tem fé e certeza que Deus falou com você, meu irmão, obedeça no nome de Jesus. Deus continua o mesmo. Deus não precisa de multidão para confirmar a palavra dele, não. Ele precisa de um que tem fé. Busquei em Jerusalém um homem que se colocasse na brecha, para que não destruísse essa cidade. Porém não achei. Por isso destruí. Ele precisa de um homem que tenha fé e que ande com ele, porque o impossível é ele que faz, não é a multidão, não é a maioria, não é um grupo, não é uma igreja, é ele que continua fazendo. A glória é dele, o poder é dele e o reino é dele. E essas três coisas o Senhor Jesus falou, quando quiser falar com o Pai, no final da oração, lembre-se, pois teu é o reino, o poder e a glória, e é para sempre. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Nós vamos entender isso, amados. Porque a maioria das coisas que Deus deixou para nós, a sua palavra, é o suficiente para nos orientar, para nos corrigir, para nos limpar. Sim. Agora, que Deus não pode falar mais do que está escrito aqui, quem é o povo para falar? Só não pode ser contrário às Escrituras, mas se está aqui batendo com as Escrituras, irmão, Deus é Deus, Ele não parou de falar. Agora, pastor, o senhor está começando a entrar numa confusão teológica, porque fala em Hebreus, e fala em Deus de outras formas, de outra maneira, pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, não falou pelo Espírito do Senhor, do Filho de Jesus. Aí é isso mesmo. De Atos dos Apóstolos para cá, acabou o ofício de profeta. Mas não acabou nenhum dos dons. Não existe um versículo escrito na palavra que os dons cessaram. Não é porque cessou na vida de um pastor, cessou na vida de uma igreja, cessou nos 400 anos de silêncio, que Deus deixou de falar, não. Entre Malaquias e Mateus, Deus é Deus. É na mesma unção que João cita na segunda carta e na primeira também, a unção do santo. Que o santo recebeu, ele está se referindo a Jesus, vós também recebeis. E é nessa unção que vocês vão andar. E essa unção, Paulo chama de Espírito Santo, registrado em Romanos capítulo 8. Que diz que ele que vai interceder e vai nos tomar pela mão e vai nos guiar. Não é nós que vamos sair empurrando e pedindo ele para abençoar, não. É ele que vai na frente nos puxando, dizendo aonde que é. Não é nós que vamos planejar, designar e depois fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, porque Deus nos deu sabedoria. Deus deu sabedoria para o homem, desde a Bíblia. Salomão foi o homem mais sábio, porque ele pediu isso para Deus e Deus agradou e deu para ele e deu todas as riquezas. E naquilo que ele mais pediu para Deus, foi onde ele mais pecou, na sabedoria. Para dizer para vocês, já encerrar essa conversa aqui, que esse negócio de ter sabedoria e de ter inteligência, que nós também, está claro em Salomão, que a sabedoria que a gente tem, que é dada por Deus, nós podemos usar para o bem e nós podemos usar para o mal. O melhor é andar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, seja o nosso guia, toma pela mão, não deixa eu errar nas decisões que eu tomo não. Meu Deus, eu estou saindo hoje para fazer um negócio, se esse negócio não é do Senhor, meu Deus, por favor, ainda que eu chore, ainda que eu fique com raiva, ainda que eu fique triste demais, dá errado em nome de Jesus. Que isso, pastor, o senhor ficou doido? Não, eu estou certinho da cabeça, irmão.
Porque é melhor a gente andar na vontade de Deus. E tudo que a gente fizer na frente der errado, para que a gente não erre com Deus, do que a gente ir fazendo as coisas e dando certo, mas desagradando o coração de Deus. E lá na frente essa conta vai ficar muito alta para a gente voltar. Deus perdoa? Perdoa. Deus faz a gente de novo? Faz. Escreve a nova história? Escreve. Mas as consequências Ele não tira, não. Nós vamos colher tudo que nós plantamos. Lembre-se, uma semente ela nunca volta semente. Ela fertiliza. E o pior, se for uma boa semente, é 30, 60 e 100 por um. Mas pastor, o pior por quê? Porque essa boa semente pode ser a boa semente do lado ruim. Porque enquanto os filhos de Deus saiu a semear o trigo, os filhos enviados do Satanás saiu para semear o joio no meio do trigo. Semente boa também, porque nasceu. E nós não sabemos discernir quem é um e quem é o outro, porque o Senhor Jesus falou assim: deixa que essa turma é na colheita, quando eu voltar, que eu vou decidir, vou separar quem é o joio e quem é o trigo, para que vocês não arranquem trigo achando que é joio. Entendeu, irmão? Nós precisamos aprender a andar e perseverar em cima do que Deus falou, e não no que eu acho, e não no que, mas eu acho que é diferente. Achar é diferente de você crer. Porque aquilo que você crê é o que está escrito, e o que está escrito a gente tem que obedecer. Não é questionar. Então tem várias promessas na Bíblia e várias ordenanças de Deus que a igreja do Senhor Jesus parou. A palavra do Senhor fala para a gente ter uma vida de culto a Deus. Romanos capítulo 12, a gente sabe aquilo ali, sabe que é eleito, mas não vive aquilo ali. Não, nossa vida é uma vida de culto a Deus, sim. E a lista que está lá de virtude recomendada do culto a Deus do dia, de todo o dia, que está entre o versículo 9 e o versículo 21. Tem uma lista lá da turma que é eleita, na turma que se diz predestinada, na turma que diz que tem Deus. É aquela lista, faz o checklist ali. Deixa eu ver aqui que eu fiz hoje. Fervoroso de espírito. Mais ou menos. Hospitaleiro. Não, isso aqui eu não gosto de receber ninguém na minha casa. Cada um vive por sua conta. Perseverante na oração. 3 vezes no dia. Que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Olha, ele que me provocou primeiro. Só uma observação aqui, porque ele me provocou primeiro hoje. Eu não consegui, Deus. Vai guardando essas anotações, porque quando Jesus voltar e você sentar diante dele, você explica para ele. Se resolver, você está lá, filho. Você está bom, hein? Não vai queimar nada das suas obras. Porque fica tentando explicar para mim. Meu filho, não sou eu que decido se você vai, se você não vai, se as suas obras vão ser tudo queimadas, ou se você vai receber galardão, não. Guarda para Jesus, meu filho. Eu estou te dando a orientação daquilo que a palavra de Deus fala. Tem um checklist e o checklist vai ser cobrado de nós. Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 21. Aqueles que são eleitos em Deus, porque está no mesmo pacote da eleição e da predestinação. Eles têm um modo de procedência de vida. E uma das coisas é: sede fervorosos de espírito, perseverantes na oração, hospitaleiros, fazer o bem, evitar as pessoas que querem fazer o mal, que depender de nós, desvia. O cara vem para te martelar, vem para te arrebentar, desvia. Irmãos, eu já sofri demais porque eu não desviei. Porque o homem que cresce, o homem nasce, o homem, ele é homem. E o homem é feito para trazer a caça para casa. Aí, quando ele sai, ele não sabe se vai voltar, porque na cabeça dele, desde a idade da pedra, ele tem que trazer o alimento para dentro de casa, custe o que custar, seja dor, cicatriz, ele tem que matar a caça e tem que trazer. É ele que pula na frente da mulher para defender e dos filhos. Aliás, isso é bíblico. Está lá em Efésios, no capítulo 5, lá fala, creio que pelo versículo 24, fala dos maridos, quando os maridos se querem casar, é para amar suas esposas, assim como Cristo amou sua igreja, assim entregou por ela, morreu por ela. Então esse negócio está impregnado, nós que somos homem. Estou falando de homem. Estou falando de outra coisa não. Porque hoje tem vários gêneros por aí. Estou falando de homem. E ele tem isso na cabeça. Aí sai na rua, ele acha que ele tem que matar todo mundo. Não, irmão, é o alimento para trazer para casa. Não é as pessoas.
Mas na cabeça da gente, aí alguém passa e buzina, alguém passa e fecha, a gente acha que tem que correr mais do que o outro carro, que tem que ultrapassar ele de novo, porque ele ultrapassou a gente. Vai deixar, pai? Vai deixar aquele fusquinha te passou? E nós, na cabeça, nós temos que matar. Não vou ultrapassar de novo. Oh, meu Deus, ajuda a gente. Não o que vos fala se propicia a mim, pecador. Nós somos assim, irmãos. O que mata isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Mas se a gente observar e perseverar em tudo que Deus falou, Ele falou: fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Não tem jeito. Tem que morrer. E só morre quando a gente decide, fala: Deus, eu não consigo. Eu me humilho diante do Senhor. Eu peço perdão. Eu estou perdendo a batalha. Eu quero ser um homem de Deus. Quantas vezes eu fiz essa oração? Até essa semana agora. Mas eu não desisti. E eu continuo orando. Falei: Deus, aquele velho homem, eu não quero que volte nunca mais. Aliás, tem uns pedaços dele que ficou aqui na minha vida, aí. Que eu identifiquei, que minha esposa identificou no dia tal, que os meus filhos identificaram. Eu não quero isso para mim, não. Eu quero morrer. Em nome de Jesus. Ou o Senhor me muda, ou o Senhor me muda. O Senhor entendeu o que eu orei. Ou o Senhor me muda aqui, ou o Senhor me muda para aí. Eu não estou aguentando isso mais, não. Mata esse homem no nome de Jesus. Eu quero ser um novo homem cada dia que eu acordar. Nós precisamos andar na direção de Deus, amados. Quando a gente anda nessa direção de Deus, começa a querer ser justo, porque Deus é justo, não é porque o pastor é justo, porque o presbítero é justo, porque todo mundo fala assim: não, mas você, naquela igreja, aquela igreja é do fulano de tal, aqui em Frutal então dá assim, aí. Eu não posso andar na rua mais não. Se eu identifico de qual igreja que eu sou, o pessoal já começa a me contar os pecados, acha até que eu não sei. Até gente que não é da igreja, gente da rua. E assim, lá na igreja tal. Falei: é lá. É lá que eu sou pastor e que Deus está me dando a honra de pastorear aquele povo. No nome de Jesus. Essa semana minha eu tive que atracar um na rua aí. Eu fui falando, falou uns trem lá, uns pecados lá. Eu falei: pois é. A gente como pastor não pode pecar, porque quando a gente peca, destrói a vida da gente, a vida da igreja, a vida da família. Agora vocês não podem continuar pecando e a vida continua. Vocês continuam vendendo suas coisas, prosperando. E tá que peca. Olhei no olho. Toma vergonha na cara, ué. Quem fala que... Quem procura o que não perdeu, quando acha, não reconhece. Então, se você está aí de Frutal, está me vendo aí e vai encontrar comigo na rua, você pode falar o que você quiser, mas você segura, porque você vai ouvir o que você não quer. Eu não tenho esse trem não, irmão. Nós temos que viver morrendo todo dia, para não acontecer essas coisas, depois a gente sair catando os cacos. No nome de Jesus. O mundo pode estar sem Deus, mas Noé está aí para dizer que tem como a gente viver num mundo sem Deus, andando com Deus. Um homem que anda, ouve e obedece, que persevera nas ordenanças de Deus. E por último, olha lá, Gênesis 8:20. Gênesis 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Versículo 21, leia aí comigo. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia. Um homem que anda com Deus é um homem que aproveita a oportunidade da vida, os recomeços. Aqui ele está recomeçando. O mundo todo foi destruído. Aqui agora então Deus lembra dele. O texto diz: lembrou-se Deus de Noé e começou a baixar as águas
E então a arca para no monte. E a arca, num tempo certo, Deus manda ele abrir. E quando ele abre, a primeira coisa que ele faz não é olhar no banco o quanto que tem de dinheiro. Não é pensar o quanto que ele vai ganhar. Não é pensar qual terra que ele vai possuir. A primeira coisa que ele faz, sacrificar uma oferta ao Deus que tudo vê. Use os seus recomeços para você levantar altares que valem a pena. Levante altares na sua vida que valem a pena, mano. Altar é um lugar de adoração. Altar é um lugar onde você para e fala assim, isso aqui vale a pena investir. Ali você está adorando. É por isso que essa geração é uma geração que adora coisas. Lá em Romanos 1. Adora coisas, objetos, riquezas. E por isso Deus lançou essa maldição sobre essa geração. Nós precisamos usar as coisas que Deus nos dá para adorar o Senhor, para devolver parte daquilo que Ele tem nos dado, semeando na vida das pessoas, sendo generoso e dizendo para elas, isso é parte do presente que Deus me deu, eu quero compartilhar com você. Aí você está construindo um altar da generosidade. Quando você reconhece que errou e vai até a pessoa e fala assim, olha, você me perdoa. Quando a gente vai pedir perdão a alguém, a gente não tem que ficar dando desculpa, não. Se eu errei, me perdoa. Irmão, o Espírito de Deus já acusou no seu coração que você errou. Você fica tentando achar desculpa. Se eu errei, se eu falei, se eu não, eu errei. Mas ele também errou, pastor, irmão. Presta atenção. Você quer amarrado num defunto, pudrecendo nas suas costas, a vida inteira, porque esse negócio está morto. Não tem como resolver mais. Já aconteceu. Machucou, te feriu e está apodrecendo nas suas costas. Você acorda pensando nessa pessoa, você toma café com essa pessoa, você já toma café pensando assim, se eu ver essa pessoa na rua hoje, eu vou virar a esquina, que não sei o quê, ele está fedendo e amarrado nas suas costas, está apodrecendo você também. Larga essa podridão hoje no nome de Jesus, decida perdoar e decida pedir perdão. Perdão é uma decisão, não tem nada a ver com emoção, embora a emoção é curada depois, não imediatamente, pelo menos em todos os meus casos, não foi imediata a cura. Eu decidi perdoar, eu perdoei, liberei o perdão, e alguns demorou um dia, outros demorou semanas, tem coisas que demorou anos. Mas eu tinha decidido, quando vinha na minha memória e a pessoa vinha, eu falei, Deus, lá atrás, no dia tal, eu marquei o dia para lembrar para Deus. Eu decidi perdoar essa pessoa e esse trem não está bom no meu coração. Essa parte é o Senhor que faz, eu não dou conta de fazer. Eu estou decidido perdoar, Senhor. E eu pedi, e eu liberei perdão para essa pessoa. Ela pedindo para mim ou não. Então me ajuda, meu Deus, porque essa parte emocional e espiritual só o Senhor cura. Amém, irmão? Para de andar com esse morto pendurado nas costas. Não vale a pena. A vida é tão curta, 70, 80. Depois disso, bolo todo dia. Entendeu? Salmo 90. Foi Deus que falou que até 80. Então vamos viver da melhor forma. Vamos andar com Deus. Vão levantar altares, porque quando você não perdoa a pessoa, você não tem o direito de fazer a oração do Pai Nosso. Ela não funciona para você. Aliás, a oração do Pai Nosso se torna uma carta de confissão e de morte. Quando você não perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você está assinando uma carta de óbito quando você faz essa oração e não perdoou. Não, mas eu não oro, irmão. Então você não tem intimidade com Deus. Sua vida não vai ter esse resumo bonito de Gênesis 6, versículo 9. Essa é a história de Noé. Um homem íntegro, reto, entre os seus, um homem que andava com Deus. Você pode andar no meio dos presbiterianos, pode andar no meio dos batistas, você pode andar no meio dos crentes, você pode andar no meio dos teólogos, no meio dos doutores, mas eu vou te falar,
você nunca andou com Deus, porque quem anda com Deus, ele faz a oração do Pai Nosso, com oração tranquila, porque ele sabe, e ele tem a certeza: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aleluia. Constrói altares aonde vale a pena. Derruba esse altar hoje da mágoa, no nome de Jesus. Derruba esse altar do machucado, da ferida, da amargura de alma, do ódio. Derruba, quebra hoje. Nós vamos orar aqui para você quebrar no seu coração hoje. Se você está com isso aí, está vendo essa live, joelha aí na sua casa. Pastor, mas tem mais gente. Ajoelha. Deixa o outro para lá. Ele não vai estar lá para te defender quando Jesus voltar e estiver frente a frente com você. O problema é dele. Deus te incomodou aí. Ajoelha. Fala: Deus, eu estou destruindo esses altares. O altar da amargura, o altar da tristeza, o altar só de ver coisa que não presta. Constrói o altar da gratidão, irmão, que os milagres voltam a acontecer. Todo milagre antecede uma gratidão. Olha lá, todo milagre. Na hora que aconteceu o milagre, olha a oração que Jesus fez antes do Lázaro, 4 dias de morto. Antes de Jesus dar a ordem, ele falou assim: Pai, graças te dou. Começa com graças, gratidão. Quando ele vai multiplicar os pães e peixes, traz o pão, tendo dado graças, depois que partiu. Porque o partir sem dar graça, irmão, é só uma obra sem Deus. A glória é dele, não é nossa. Nós somos instrumento do Senhor. Constrói altares aonde vale a pena. Adore ser uma pessoa alegre. Constrói esse altar da alegria, porque Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Constrói o altar da alegria. O altar da alegria é o Senhor. Quanto mais próximo dele, mais alegre você vai ser. Não é se tiver dinheiro na sua conta, se você tiver com saúde, se você tiver, não, 3, 4, 5 carros, não. Aonde você estiver, tendo pouco ou no muito, se você estiver andando com Deus, você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa alegre. Eu não sei as últimas palavras, e tem brotado daquele rapaz que morreu essa semana, com 40 anos. Não sei nem falar o nome dele em inglês aqui, Pantera Negra. Mas foi um homem que cultuou, viveu os propósitos de Deus. E ele afirmou isso em vários discursos que ele disse nas universidades. E uma das coisas que eu li, eu fiquei curioso para saber que os últimos dias da vida dele, ele se reservou com a família para cultuar a Deus. Constrói altares onde vale a pena viver. Ande com Deus. E que no dia da sua morte, no dia da nossa partida, eu falar a sua não, no dia da minha, pra você não ficar triste aí, ficar com medo, será que é amanhã? No dia da minha partida, que eu tenha a grata satisfação de saber depois do meu Senhor, que alguém disse, resumo da história desse homem, foi um homem que andou com Deus. É isso, e só isso, e só isso vale a pena. Você tem uma história bonita assim, no nome de Jesus é a minha oração. Mesmo nesse mundo, porque o mundo de hoje, como Jesus disse, está do mesmo jeito do mundo de Noé. E se tem um homem lá atrás chamado Noé dizendo que tem como viver, ser um homem de Deus num mundo sem Deus, tem como a gente ser homens e mulheres de Deus nesse mundo sem Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos de joelho. Existem pessoas de joelho diante do Senhor nessa hora, quebrantados, porque eles estão destruindo altares que eles construíram e que não foram para adorar o Senhor, foi para adorar o ódio, a falta de perdão, a tristeza, a angústia. Fica alimentando isso todo dia, trazendo a memória em vez do que dá esperança, trazendo a memória o que amargura a alma, o que entristece. Quebra esses altares hoje, ó Pai, no poder do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus.
entra com teu Santo Espírito, possa varrer essas casas, que possa haver faxina nessas casas nessa noite, pessoas pedindo perdão e liberando perdão, no poder do teu Espírito. Traz os filhos de volta aos pais, é promessa tua para os últimos dias, que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Traz de volta, Senhor, no nome de Jesus. Traz de volta, Senhor, a tua casa, os filhos perdidos. É promessa tua que nos últimos dias o Senhor traria dos quatro cantos da terra os teus filhos de volta à tua casa. Nós oramos em cima da tua palavra e temos mais do que 3 para dizer amém, amém e amém. Vem sobre nós, Senhor. Ainda que aumente as lutas, as batalhas, ainda que os dias maus, que são muitos, que o Senhor abreviou, senão a gente não resistiria, ainda assim, que a gente possa andar construindo altares no lugar que vale a pena, adorando ao Senhor, glorificando o teu nome, cantando e adorando a ti. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Maranata. Oh Jesus, vai fortalecendo assim a tua igreja, vai corrigindo os teus filhos que o Senhor ama, trazendo de volta, para que as bênçãos do Senhor, Pai, volte a acontecer, para que os rios de água viva voltem a jorrar de dentro dos teus filhos, a abençoar vidas na face da terra, que esse povo possa ser um povo, o povo da esperança, o povo das águas vivas, o povo da alegria que não acaba, o povo da paz que não cessa, o povo do teu poder, que o teu reino venha em nós e através de nós. Nós oramos no nome poderoso do teu Filho Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana de construir novos altares. Escolha, é decisão. Pastor, eu não sei fazer isso, irmão, nem eu, mas eu decido. Falei, Deus, eu não quero viver aquilo lá, eu quero viver o que o Senhor tem. Eu não sei como viver isso aqui, está nas Escrituras, mas o que o Senhor tem para mim, eu quero. Me ajuda, o que eu não consigo. E se eu cheguei até aqui hoje, se essa palavra chegou até o teu coração, é porque Deus ajudou, Ele me tomou. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Deus usa quem Ele quer. Nos usou até a mula e o profeta mudou. Pode usar qualquer um, como eu e como você. Vai nessa fé, no nome de Jesus. Deus te abençoe, amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és tudo que eu mais quero. O meu
teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua